A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Amém? E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 28 de novembro. Amém? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos o contato com a palavra de Deus todos os dias, para nossa edificação e crescimento espiritual. E você que está chegando agora, queremos lembrá-los que todos os nossos vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal, para você acessá-los quando tiver em seu coração o desejo de ouvir uma porção da palavra através dos versículos lidos diariamente. Amém? Como eu já disse, hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 28 de novembro, nos capítulos 14 a 16 do livro de 1 a Coríntios. Hoje finalizaremos o livro de 1 Coríntios. Amém? Vamos à leitura, capítulo 14, e assim diz a palavra do Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Mas se vos não falar, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, falo em línguas mais do que vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, no que 10.000 palavras em língua. Irmão, não sejais meninos do entendimento, na malícia, contudo sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes,
mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça isso por dois ou quanto mais, se alguém falar em língua, faça-se isso por dois ou quanto muito três, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura, foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora, capítulo 15. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vos anunciei, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro, de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação,
e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Ainda estais nos vossos pecados. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos da lástima. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as lições estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo, em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? E por que nos expomos também nós a perigos a toda hora? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que de nós tem em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os dias. Se como homem combati em Éfeso, como as feras, que me aproveita isto? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça, e não pequeis mais, porque algum ainda não tem conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha nossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo, como lhe aprouve, e a cada um das sementes um corpo próprio. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em corrupção. Semeia-se a ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terceiro? Qual o terreno? Terreno. Tais também os terrenos. E qual os celestiais?
celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Mas quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalhar não é vão no Senhor. Agora capítulo 16. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que não façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Mas se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. E talvez demore convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis para onde quer que eu for. Pois não quero ver-vos desta vez apenas de passagem. Antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Porquanto ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas de modo algum quis ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Aqui também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Regozijo-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito assim como o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, como a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação é de meu próprio punho. Paulo. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 28 de novembro, capítulos 14
a 16 do livro de 1 Coríntios. E assim como eu já disse, finalizamos a leitura do livro de 1 Coríntios. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.